Olá, vocês que nos assistem pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook e também pelo site da OAB de Santo André. Esse é mais um programa Conversa Jurídica, aqui da 38ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, que é presidida pelo Dr. Roberto Gonçalves. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o diretor executivo, Dr. Tiago Luquim, que vai falar um pouquinho para nós sobre o planejamento de aposentadorias. Veja, é isso mesmo que você escutou. Planejamento de aposentadoria. No país que nós vivemos, né, e nós estamos passando por essa situação de que muda ou não muda a lei previdenciária, o doutor Tiago vai falar um pouco para nós sobre isso daí. Doutor Tiago, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. E por falar de um tema assim tão importante para toda a sociedade, né? Inicialmente, muito obrigado pela oportunidade. Como você mesmo ressaltou, doutor Ribas, é um tema que ele é, como eu considero, um dos principais pilares do direito previdenciário em si. Ele afeta diretamente e indiretamente todas as pessoas. Todos os cidadãos precisam planejar, adequar a aposentadoria. E olha só, hoje o programa então está mais do que especial, né? Não só para os colegas advogados, mas para toda a população, né? Exatamente. Então o planejamento ele serve para quem é advogado, que eu estou insistindo muito com a nossa classe, que acaba falhando algumas vezes, acaba recolhendo de forma equivocada muitas vezes, e como na população no geral. É uma alternativa segura para conseguir uma renda lá na frente. É isso aí. Então vamos lá. Conta para nós o que é exatamente o planejamento de aposentadoria. Bom, como eu disse, o planejamento ele é o principal, ele é o primeiro pilar do direito previdenciário. Ou seja, antes de se aposentar, as pessoas precisam verificar qual é a situação real que elas se encontram em matéria de tempo de contribuição, de valores, para que assim a gente possa determinar o momento exato dela se aposentar, evitando qualquer tipo de prejuízo. Então é aquele negócio, né? Não é só você que já está para se aposentar, né, que pode procurar esse planejamento, mas muito pelo contrário, aquele que às vezes está até começando ou que está lá no meio da caminhada, né? Exatamente. Que ainda dá tempo de corrigir o curso aí. Exatamente. Eu acho que essa é a parte importante, né? Sim, isso é importante lembrar. Muitas vezes as pessoas passam anos deixando de lado a parte previdenciária e quando está chegando próximo de se aposentar, correm para procurar ajuda. E o planejamento para essas pessoas ele também é muito importante, que ele vai corrigir eventuais falhas e adequar esse tempo que falta, sempre buscando o melhor benefício. Então vamos falar uma coisa. Quem que deve fazer esse planejamento? Bom, primeiro, todos os advogados. Eu acho que, como esse vídeo ele é voltado para a classe dos advogados precisa muito se socorrer das questões previdenciárias, buscar adequar os recolhimentos da forma correta, verificar se ficou períodos sem recolher, ou então períodos que o recolhimento foi menor do que o mínimo, isso é muito comum, e adequar essa situação para saber o momento exato de se aposentar. Naturalmente, para a população em geral, eu costumo fazer bastante planejamento para as donas de casa. As Legal. Donas de casa que estão tendo a oportunidade de nos assistir, é um trabalho bem interessante, porque a dona de casa ela costuma se aposentar com 15 anos de tempo de contribuição. E se a gente verificar os valores que ela tem para recolher, que é com uma alíquota reduzida, que hoje está em torno de R$105, elas vão conseguir um salário mínimo. Além disso, essas pessoas como um todo que buscam fazer o planejamento de aposentadoria, elas podem e têm a oportunidade de não só ter a aposentadoria em si, mas buscar um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez, ou então, numa situação mais grave, vamos dizer assim, ter direito a uma pensão por morte. Você vê, né? São vários outros benefícios, né, que acabam, né, sendo... Que giram em torno do que giram em torno desse planejamento, né? E conta para nós, quais são essas etapas do planejamento? Bom, num planejamento, a gente primeiro precisa visualizar qual é o período de contribuição que essa pessoa teve. Quanto tempo ela já pagou até aqui, verificar quais foram essas contribuições. É um trabalho bem importante nesse momento do planejamento, verificar se existe algum fator que possa atrapalhar a aposentadoria. Por exemplo, uma carteira de trabalho que está com uma mancha, que está com um rabisco, que pode deixar o INSS em dúvida. Isso pode atrapalhar na aposentadoria. No planejamento, a gente verifica também essas situações.
E um dos fatores também que é bem importante é em relação ao PPP, para aquelas pessoas que tiveram atividade especial. Sim. A gente tem solicitado a apresentação desse documento para verificar se existe alguma correção para ser feita. Porque se deixar para depois, pode ser que aquela empresa que emitiu o documento já não exista mais. E aí a dificuldade vai ser bem maior em conseguir. Então, se ela já tiver esse PPP em mãos, né, já facilita muito, né? Com certeza. Escaneia ali, guarda o arquivo, tá tudo tranquilo. Né? Quando for a época correta. Já vai conseguir aposentar de uma forma mais rápida. E que não é, né, essa velocidade toda. Não né? é. Então, se nós pudermos ajudar, né? Exato. Muito melhor, né? Exatamente. Fala uma coisa para nós, doutor Tiago. Quais os efeitos na aposentadoria quando se faz o planejamento? Sem dúvida alguma, o principal efeito é buscar uma aposentadoria mais vantajosa, evitando prejuízos que podem ser considerados irreversíveis. Esse é o principal objetivo do planejamento. Você veja, eu tive um caso até curioso de uma amiga minha, que ela, quando saiu, falou que iria mudar a lei, que ia ter a reforma da Previdência e tudo mais, ela correu e pediu a aposentadoria dela. Um grande equívoco. Ela não quis, né, aguardar, e você vê, ela poderia estar ainda trabalhando, contribuindo, né? Já temos aí quase 2 anos que começou a falar que ia ter a reforma da Previdência e não saiu. Projeto, exato. Não é verdade? Então, assim, às vezes realmente a gente tem que ter um pouco de sangue frio e calcular e planejar. Exatamente, a palavra perfeita, planejamento. Planejar a aposentadoria. Eu lembro de um caso que chegou no escritório de um senhor bem simples, que ele foi até o INSS porque ele estava com medo da reforma e o anseio dele era que ele não iria conseguir se aposentar. Ele chegou até o INSS, como ele já tinha o tempo para se aposentar, a servidora acabou aposentando ele naquele momento. Discutindo com os amigos, com os colegas de profissão, que ele continuava trabalhando numa metalúrgica, eles falaram para ele, olha, sua aposentadoria parece que está muito pequena, vai verificar essa situação. Ele foi até o escritório. Se ele tivesse aguardado 4 meses para dar entrada na aposentadoria, o benefício dele seria de aproximadamente R$ 1.200 a mais por mês para o resto da vida. Olha isso. Muito dinheiro. E não tem mais aquela situação da desaposentação, né? Infelizmente, a desaposentação não existe mais, então o correto é aposentar corretamente, no momento certo. Você vê, antigamente ainda tinha desaposentação, né? Vários entraram com ação, aí depois o STF decidiu que não pode ter essa figura, né? Exato. Então, mais do que nunca é planejar. Exatamente. Mais do que nunca, né? E fala uma coisa para nós. Existe um planejamento também para o salário maternidade? Já que nós estamos falando de donas de casa, das mulheres, né, que são a maioria no nosso país. As advogadas que estão planejando uma família agora, é um planejamento de aposentadoria para buscar um salário maternidade. Por exemplo, o salário maternidade dos contribuintes autônomos, ele é calculado com base nas últimas 12 contribuições. Então, se a gente tem uma advogada que planeja em ter um filho daqui a 15 meses, por exemplo, ela pode adequar as contribuições para que ela possa ter uma renda do salário maternidade mais vantajosa. Ele serve como um tipo de investimento, onde ela vai adequar os valores que ela vai pagar para ter um benefício mais vantajoso. Então é aquele negócio, são 12 meses a partir do nascimento, né, que conta... O cálculo, na realidade, é feito com base nos últimos anterior, 12, exato. Né, do dia do nascimento. E depois ela vai ter... Então, se você já está planejando, né, para o outro ano ter um filho e tudo mais, já pode começar a estudar essa situação hoje, né? Exatamente. Inclusive, eu fiz para minha esposa, justamente pensando nisso. Aí, tá vendo que beleza? E fala uma coisa para nós. E com relação direta aos advogados, aos nossos colegas? Eu sei que tem muitos colegas que atuam nessa área, né, entendem, mas, por exemplo, eu não atuo nessa área, né? Como já disse, estou muito distante da área previdenciária, né? Então a gente não sabe exatamente como fazer. O que você tem para falar para os colegas? Bom, é importante buscar alguém especialista no assunto, tá? Esse é o primeiro passo. O planejamento, ele tem diversas características. Além de corrigir aqueles equívocos que eu comentei inicialmente, é feito uma série de simulações futuras, utilizando índices, correção monetária e os salários de contribuição do passado.
Então, ele não é um trabalho tão simples de ser feito. Ele exige um sistema, ele exige uma experiência em cálculos para que você possa determinar com exatidão. E, como eu ressaltei, para a classe, ele tem se tornado uma alternativa excelente, porque ele vai, com certeza, prover com uma renda segura lá na frente. É isso aí, tá vendo, gente? Procure um especialista. Nós aqui da OAB de Santo André, temos aqui diversos profissionais capacitados para isso, né? Eu acho que é muito importante a gente buscar o conhecimento e buscar as pessoas que têm esse conhecimento, né? Porque é só dessa forma que a gente vai conseguir buscar uma melhora para todos, né? Exatamente. É isso aí, ó. Muito obrigado, Dr. Tiago, pelas explicações, né, pela ajuda que tem passado não só para os advogados, mas para toda a sociedade nossa. Nosso tempo se esgotou, passa rápido, mas eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Muito bom. Terminando com uma frase, não desista de uma aposentadoria por conta do tempo que falta. O tempo ele vai passar de qualquer forma. Então... É isso aí, tá vendo, gente? Fiquem com Deus e não se esqueça, é quinta-feira às 20 horas.